Fala galera, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Galera, eu queria muito falar sobre esse filme, não necessariamente por ele ser um filme antigo, até porque ele não é tão antigo assim, ele é da década passada, foi lançado em 2006, mas ele é um filme que na época gerou muita polêmica aqui no Brasil. Turistas é um filme de 2006, dirigido por John Stockwell, perdoem se a pronúncia estiver errada, é o mesmo diretor de Christine, o Carro Assassino de 1983. A sinopse do filme é bem simples. Um grupo de jovens americanos desfrutam suas férias na costa brasileira. Após o acidente no ônibus em que viajavam, eles se unem a algumas pessoas que estão festejando em uma praia. Eles são drogados e, quando acordam, descobrem que foram roubados os seus cartões de crédito e passaportes. O grupo vai até uma casa no meio da selva para se proteger, mas acabam descobrindo que ali é onde correm o maior perigo. E galera, de fato o filme já começa esculachando com a imagem do Brasil. Eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente, só que logo no início já mostra os turistas viajando dentro de um ônibus, que é sério, é uma lata velha, que eu acho que nem a pior linha no interior do nada que tem aqui no Brasil tem um ônibus assim. O ônibus ele é grafitado com o nome de Rapidão. E o motorista é assim, um cara nojento, dá um close, logo no começo dá um close na cara dele, ele enfiando o dedo no nariz e limpando na roupa. E ali dentro tá aqueles turistas americanos, uma mulher dando de mamar, e o turista todo assustado. De repente uma das turistas americanas, né, elas olham uma pichação, um moleque assim com pau de fora, escrito um monte de palavrão, ele já começa esculachando o Brasil. Um pouco mais pra frente, esse ônibus acaba sofrendo um acidente. Eles conseguem sobreviver, eles pulam pela janela. Quando o ônibus ele cai numa ribanceira, então todo mundo consegue pular pela janela. Eles ficam ali meio que sem saber pra onde ir, eles acabam chegando numa praia. E um pouco antes disso, eles acabam encontrando outros turistas, dois ingleses e uma australiana. E uma parte que é bem bizarra, quando eles encontram esses outros turistas, é que conforme a conversa deles, o mapa do Brasil ele é aleatório. Eles pegaram um ônibus querendo ir para Recife, os ingleses queriam ir para Florianópolis, mas de repente a australiana fala que esse ônibus estava indo para Belém, e eles comentam, poxa, a gente não devia ter acreditado naquele Rastafari. É uma coisa bizarra, é como se o Brasil não tivesse rodoviária, a sinalização, fosse realmente uma selva perdida, que eles entraram em qualquer ônibus que, você tá no Rio de Janeiro, entra naquele ônibus que você vai parar em Belém do Pará. Então logo nesse começo você já vê que o filme ele esculacha com a imagem do Brasil nesse sentido. Sem contar que nessa mesma parte, os turistas ingleses eles estão conversando. Eu fiquei sabendo que em Florianópolis tem 10 mulheres para cada homem, que todas elas são alcoólatras, ninfomaníacas, loucas para pegar turistas ingleses. Então já começa ali a dar aquele estereótipo da mulher brasileira, de dizer que elas gostam de pegar os gringos, que elas só pensam em sexo, que são farristas e tudo mais. Apesar de, assim, ele é ambientado no Brasil, mas para nós brasileiros, assistindo esse filme, a gente vai achar cada coisa ridícula. Tem uma cena onde uma das turistas está fotografando uma criança, o pai da menina vem reclamar, achando ruim, porque dizem que os turistas estrangeiros vêm no Brasil roubar as crianças para vender os órgãos, então o cara começa a brigar ali, causa uma confusão. É uma coisa assim, a gente olhando é muito engraçado. E é sempre retratado como um lugar selvagem, primitivo, sempre lugares no meio do mato, praia, né? Inclusive, quando eles vão parar nessa praia, essa praia do filme, essa parte que eu vou contar agora, ela foi filmada na Prainha Branca, que fica no Guarujá, litoral paulista. É um lugar muito bonito, inclusive. Eles começam a curtir ali a praia, a jogar bola, a beber algumas coisas. Então eles... aquela coisa de gringo, né? Chegamos no paraíso. Eles conhecem dois turistas suecos também. E à noite acontece uma festa. Todo mundo ali curtindo aquela festa, e dá-lhe funk, dá-lhe bonde do Tigrão, bunda rebolando na cara dos gringos e tudo mais. Um dos ingleses, ele acaba ficando com uma brasileira. Então eles estão ali dentro de uma barraca, de um quiosque, e eles transam ali dentro. Quando eles acabam de transar, a brasileira levanta, abre a carteira do gringo e tira o dinheiro. Ele olha, ué,
Mas como assim? Ela aqui funciona assim. Mas você não gostou? É claro que não. Pega o dinheiro e vai embora, querendo dizer, puta, era prostituta, entendeu? Garota de programa. É uma. Daí pra frente a sessão de bizarrices, pra nós brasileiros, pelo menos assistindo, é infinita. É uma coisa pior que a outra. Então, todos esses gringos acabam bebendo bebidas com Boa Noite Cinderela. Quando eles acordam, eles foram roubados, eles acordam lá na praia, cartões de crédito, passaporte, eles não têm mais nada. Então eles começam a andar ali pelo lugar para ver se eles acham algum policial. E é óbvio que na selva não vai ter policial. Eles acabam vendo dentro de uma casa, por sinal um lugar bem pobre, bem zoado, a moto do turista sueco que eles conheceram. Então eles, já sabemos quem roubou a gente, né? Então um dos gringos também vê o boné deles na cabeça de uma criança, aí começa uma confusão, ele ataca uma pedra na cabeça da criança, vem todas o pessoal do vilarejo querer bater nos gringos lá. Então outro brasileiro chamado Kiko ajuda eles, fala assim, vamos embora daqui, eu vou levar vocês para um lugar seguro, e entra com eles no meio do mato. Inclusive nessa parte um dos turistas fala, poxa, você não tem um carro? Não, Brasil não tem carro. Esse turista brasileiro, aqui vem um mega spoiler, eu avisei no começo do vídeo que esse vídeo é cheio de spoiler, né? Então leva eles até uma mansão, uma casa bem grande no meio da selva, onde o tio desse brasileiro chamado Kiko, ele é um médico que ele faz ao contrário, ele sequestra gringos para vender os órgãos dele. Então eles vão para essa casa para se proteger, mas é ali que a merda toda acontece. Inclusive aí acontece a principal cena desse filme, a mais trash, a mais chocante, vamos colocar dessa forma. Esse médico ele faz uma anestesia local em uma das gringas e abre o peito dela, assim, começa a retirar os órgãos. É uma cena, assim, a cena mais chocante, mais trash desse filme. Então, galera, é isso. Turistas é um filme de terror, ambientado no Brasil, cheio de estereótipos, cheio de detalhezinhos que esculacham com a imagem do Brasil. E é óbvio que isso geraria polêmica. O filme ele recebeu muitos protestos aqui no Brasil, inclusive a Folha Online chegou a publicar na época uma matéria falando dessa imagem estereotipada, né, esculachada dos brasileiros que o filme apresenta. Alguns dos atores eles chegaram até a se desculpar publicamente, querendo dizer assim, pedindo desculpa por o filme fazer isso com a imagem do Brasil, tentando explicar que o filme é só uma ficção, que não condiz com a realidade, que o Brasil é um país maravilhoso, que eles foram muito bem acolhidos, que eles recomendam para qualquer turista do mundo visitar o Brasil e tudo mais. Isso, inclusive a Embratur, né, que é a agência de turismo do governo brasileiro, ela ficou extremamente preocupada com essa imagem negativa que o filme ia apresentar, alegando que isso poderia afetar o turismo. Então, assim, o filme ele foi rodeado de polêmica por conta desse conteúdo estereotipado e esculachado do Brasil. Agora, galera, por que será que o filme mostra o Brasil e o brasileiro dessa forma? Será que os produtores eles não gostam, por algum motivo sem explicação, eles simplesmente não gostam do Brasil e falam, poxa, vamos esculachar, vamos exagerar qualquer tipo de estereótipo brasileiro? Obviamente que não. O primeiro ponto o filme é de terror, então ele tem que ter algo forçado. Ele me lembra muito algumas franquias de filme, como por exemplo aquela dos malditos, que tem um pânico na floresta, tem a viagem maldita, que é uma família que estão viajando ali pelo meio do deserto americano, eles encontram alguns habitantes ali deformados, que moram ali no meio do deserto, então eles acabam sendo capturados ali e mortos, né? Por quê? Porque os americanos querem esculachar com a imagem deles, eles querem mostrar que os texanos, por exemplo, são povos selvagens que matam e comem as pessoas, que são todos deformados? Claro que não, é um filme de terror. Esse é o primeiro ponto. Inclusive, galera, tem um filme
que é bem semelhante a esse, só que se passa na Argentina. O nome desse filme no Brasil é Viagem do Medo e tem praticamente a mesma premissa. São algumas turistas americanas que elas estão viajando pela Argentina, elas acabam sendo sequestradas, né? Então mostra ali que a Argentina também é um povo completamente hostil, que o país é extremamente perigoso para turistas e tudo mais. Enfim, galera, o filme ele é de terror, então ele tem que mostrar coisas chocantes. Agora, por que para isso ele tem que usar o estereótipo brasileiro totalmente esculachado? E aí entra o segundo ponto. Simples, porque essa é a imagem que nós vendemos lá para fora. O que os nossos veículos de comunicação, que são aí quem tem o papel de levar a nossa imagem lá para fora, seja através de notícias, seja através de filmes, música, o que é que esses meios de comunicação fazem? Mostram exatamente isso que o filme apresenta, ou seja, a referência que os gringos têm de como é o Brasil e os brasileiros é simplesmente essa. As notícias no Brasil, elas são extremamente sensacionalistas, mostrando como se o Brasil fosse um pior lugar do mundo, perigoso, com um povo completamente hostil, selvagem, principalmente sexualizado. As nossas músicas, carnaval. O carnaval ele é uma festa tradicional e cultural do Brasil. O que os gringos vê ao pensar em carnaval? Uma carnavalesca de 2 metros de altura, seminua, rebolando. Simples. Tudo no Brasil é sexualizado. Filme. Os filmes brasileiros, quando não fala de sexo, fala de violência e pobreza extrema, completamente, como eu já falei até no vídeo sobre o José Mujica, o cinema brasileiro é assim, absurdamente apelativo. Quando não é sexo, é violência, quando não é violência, é pobreza extrema. Então os gringos assistem Cidade de Deus, eles assistem Tropa de Elite. É isso que eles veem do Brasil. Povo hostil, selvagem, violento e sexualizado. É uma pena, é triste. Mas a gente não tem nem como reclamar. Porque essa é a imagem que a gente vende para os gringos lá fora. É claro, os meios de comunicação eles fazem isso por quê? Porque isso vende. Quanto mais sensacionalista, eles estão cagando se eles estão cuspindo na imagem do próprio país deles, desde que isso venda, desde que isso tenha retorno. A gente vê muito aí, eu posso, óbvio, tomar como exemplo os americanos. Obviamente que é a maior potência mundial, econômica, militar e tudo mais. Porém, é um país também violento, é um país cheio de problemas. A gente sempre vê os filmes americanos e séries retratando os Estados Unidos como um lugar maravilhoso, como um lugar bonito, perfeito. Por quê? Porque eles fazem questão de passar essa imagem. Eles não querem que os outros enxerguem o país deles como um lugar ruim. Entendeu? Aqui no Brasil a coisa é o contrário. O brasileiro, eu não sei porquê. Eu realmente não sei porquê, porque eu não sou assim. Os brasileiros têm prazer em cagar na imagem do Brasil, em falar que o Brasil é ruim, que o Brasil é uma bosta, que o Brasil é um país cheio de problemas. Claro que é um país subdesenvolvido, com uma população muito grande, com violência, com pobreza, com muito. Só que o brasileiro faz questão de falar isso e principalmente potencializar. Uma coisa que já é ruim, o Brasil faz parecer ainda pior. O brasileiro faz isso com a própria imagem. Eu não sei porquê. Eu realmente não sei em que momento da nossa história surgiu essa cultura de falar mal de forma exagerada do nosso próprio país. Então não adianta, galera. Esse tipo de filme, esse tipo de imagem que os gringos têm da gente é algo que, infelizmente, não vai mudar. Se mudar, é algo que vai levar muito tempo. O mesmo tempo que a gente levou para construir essa imagem suja que o Brasil tem lá fora, é o mesmo tempo que levaria para a gente desconstruir. Porém, eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, porque essa cultura não mudou até hoje, dificilmente vai mudar. Os nossos meios de comunicação vão continuar vendendo essa imagem suja lá para fora enquanto isso der retorno.
Nossos filmes vão continuar sendo apelativos, a mulher brasileira vai continuar sendo sexualizada, infelizmente, e os gringos vão continuar vindo pro Brasil atrás de uma bunda, entendeu? Isso é muito triste. Eu espero que isso um dia mude, eu espero que o Brasil é um país muito rico em cultura, o Brasil é um país com belas praias, o Brasil é um país que tem muito a oferecer pro mundo, além de uma bunda rebolando na cara de um gringo. Então, galera, esses são os 2 pontos, na minha opinião. Primeiro, que é um filme de terror, por natureza o filme de terror vai esculachar mesmo, seja qual for o país que ele estiver sendo ambientado. E segundo, para esculachar, ele vai usar a imagem que o mundo tem daquele determinado país. Por isso que, na minha opinião, esse filme esculacha tanto com a imagem do Brasil e dos brasileiros. Metade dessa culpa é nossa, então acho que a gente não tem muito do que reclamar. Galera, eu vou ficando por aqui, eu gostaria muito que vocês comentassem o que vocês acham, se vocês concordam ou não comigo, se vocês assistiram esse filme. Eu gostaria muito de bater esse papo aí nos comentários, então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Would you guys mind if I went topless? We definitely don't mind. Welcome to paradise. I love you, America! I love you, Brazil! Yeah! We're not leaving here until either we run out of money. When I run out,